Sejam todos bem-vindos. Bom dia. Prepara o café, prepara o seu coração, porque hoje o Senhor ele quer falar com você. Se você ainda não assistiu às lives anteriores, estão todas gravadinhas aqui na página para que você desfrute desses conteúdos que estão disponíveis aqui na minha página do Instagram e são totalmente gratuitos. E também eu tenho conteúdos disponíveis e gratuitos lá no YouTube. Então não desperdice teu tempo. Vai pro YouTube, assista lá uns vídeos transformadores. Amém? Glória a Jesus. Aqui não é apenas uma live. É um ambiente de transformação. E esse mês está abençoadíssima. Todos os conteúdos, todas as lives que o Senhor tem colocado no meu coração para compartilhar com a tua vida. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou a Ana Munhoz, terapeuta cristã, mentora de mulheres. E a minha missão é ativar mulheres para viverem o seu propósito, é ativar você para viver o teu propósito. O propósito que Deus já tem para você. Então não perca os conteúdos, compartilhe meus vídeos. Fica aqui comigo esse mês, hein? Fica aqui comigo esse mês. As lives estão acontecendo todos os dias às 7h01, tá? Então eu espero você. Fica aqui comigo, não perca. Sabe por quê? Porque aqui nós somos curada para prosperar. Aqui nós somos curada para prosperar. E hoje eu quero falar sobre Raabe. Raabe. Nós falamos sobre, primeiro dia nós falamos sobre Eva, tá aqui gravadinho pra você. Depois eu falei sobre Lia. Ontem eu falei sobre Miriam. E hoje eu vou falar com você sobre Raabe. Tá? Nós vamos aprender muito com essa mulher da Bíblia. Amém? Glória a Jesus. E nós precisamos também, antes de iniciarmos aqui a nossa live de hoje, eu quero estar orando pela tua vida por este momento. Amém? Então feche teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós nos colocamos agora diante da tua presença com o coração aberto. Espírito Santo, toma o controle dessa live, direciona as mulheres certas para cá, fala com o coração de cada uma, que não seja só uma palavra falada, mas que seja vidas transformadas. Senhor, Tu és o Deus que tudo vê, que tudo transforma, que tudo renova. Em nome de Jesus, coloca as mulheres certas aqui, abre os ouvidos de cada uma. Em nome de Jesus, amém, glórias, aleluias. Então hoje eu quero falar com você sobre Raabe, amém? E Raabe é uma das mulheres da Bíblia. E aqui diz um pouco que como é seguir a Deus em meio à sua cultura. Como é seguir a Deus em meio à sua cultura. Então, caneta e papel na mão. Deus vai falar com a tua vida, com o teu coração. Foca aqui em mim. A Raabe, ela já havia feito algumas opções importantes quanto ao valor do seu corpo e da sua alma. E nessa passagem, hoje o texto bíblico é Josué 2, do 1 ao 21. Ela está diante de outra escolha. Então, para que você entenda, se você nunca ouviu falar de Raabe, fica comigo aqui, foca aqui. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou a Ana Munhoz, terapeuta cristã, mentora de mulheres, evangelista, tá? E filha de Deus, acima de tudo, todas as coisas. Então já vai compartilhando essa live com a tua amiga, com a tua vizinha, já compartilha com todo mundo aí, tá? Porque Deus vai falar muito com a tua vida, com o teu coração no dia de hoje, amém? Então a Raabe, ela tinha um desafio, como seguir a Deus em meio à sua cultura. E ela já tinha feito algumas opções importantes, que era a respeito do seu corpo, a respeito da sua alma. E nessa passagem de Josué 2:21, ela está diante de outra escolha. E essa cena se descortina com as 12 tribos acampadas no local
as 12 tribos acampadas no lado oriental do Rio Jordão. Graça e paz. Então, é muito interessante a vida de Raabe. Deixa aqui pra mim. Você já conhece a história de Raabe? Você já ouviu sobre Raabe? Eu vou deixar gravadinho aqui, meninas, pra você, para as meninas do grupo, para as minhas pacientes, para as minhas mentoradas, vai ficar gravadinho aqui. Lídia Costa, seja muito bem-vinda, tá? Hoje nós vamos aprender sobre Raabe. A Raabe, ela tem muito a nos ensinar. E continuando aqui, diz assim: a primeira cidade que os israelitas teriam que conquistar era Jericó, a cidade das palmeiras, no exuberante Vale Verde. Deus prometera ao seu povo uma nova terra que manava leite e mel. E esse vale correspondia a essa descrição. Bom dia, bom dia. História linda, né? Exatamente, é uma história linda. Jericó era a mais poderosa das cidades fortificadas em Canaã. Olha que lindo isso. Então quer dizer que Jericó, ela era a mais forte, a mais poderosa cidade que existia lá em Canaã. Os muros, com a cerca de 7 metros de altura, pareciam invencíveis. E ali havia 2 muralhas com um espaço entre elas. E se o inimigo conseguisse escalar, o primeiro muro ficaria preso nesse vão. Dá para vocês entenderem? Os muros eram tão altos, né? Havia um espaço entre eles, e se algum inimigo tentasse escalar, ficariam presos ali no meio, né? Tornando-se um alvo fácil, né? Tornando-se um alvo muito fácil. Então a cidade, ela era o quê? Ela era bem protegida. Amém? Intercaladas ao redor de toda a cidade, por cima dos espaços entre os muros, existiam casas sustentadas por fortes troncos. Nenhuma delas morava Raabe. Seja bem-vinda, Zuca Acessórios. Seja muito bem-vinda. Então, continuando aqui, de alguma forma, os espiões israelitas conseguiram entrar em Jericó. Seja bem-vinda, Maria Nelimanedes. Maria Nelimanedes, seja muito bem-vinda. Hoje nós estamos aprendendo com a história de Raabe. Então, de alguma forma, os espiões israelitas conseguiram entrar em Jericó. Porém, como descobrir o que necessitava sem serem vistos? Haveria lugar melhor do que a casa de uma prostituta? Então, vocês estão entendendo aí, ó. Era uma cidade bem protegida, com muros bem grandes, né? Só que a Raabe, ela não tinha proteção na tua casa. Tanto que os espiões israelitas conseguiram entrar em Jericó, mesmo sendo uma cidade totalmente fortificada, totalmente protegida. Presta atenção aqui que Deus vai falar com o teu coração. Haveria um lugar melhor do que a casa de uma prostituta? Os mercadores que visitavam a cidade perguntavam por esses locais. E logo não deve nos surpreender, os 2 espiões teriam ido aonde? Para a casa de Raabe. Então o rei suspeitou desses visitantes e enviou os oficiais à casa, exigindo que fosse entregue a forças policiais de Jericó. Raabe teve que decidir em segundos. Optaria pelo patriotismo e os entregaria ao rei, ou mentiria, tornando-se uma traidora. Vocês estão entendendo o contexto aqui? Resumindo, ó. Cidade de Jericó totalmente protegida, muros altos, só que ali tinha uma prostituta, ali tinha uma casa que não tinha toda essa proteção, que não vivia toda essa cultura. E aí o que acontece, né? Os espiões, os israelitas, eles foram se esconder, eles chegaram ali e já foram se esconder da casa dela. E aí ela teve que ter uma rápida decisão. Sabe quando você precisa decidir rápido por alguma coisa? Sabe quando você precisa ir
contra a sua cultura ou ao meio que você vive, presta atenção aqui. Então o rei suspeitou desses visitantes e enviou os oficiais à casa, né, exigindo que fossem entregues à força aos policiais de Jericó. Só que Raabe, ela teve que ter uma decisão muito rápida. Raabe não tinha tempo para pensar ou consultar pessoas de confiança. Ela teve que decidir rapidamente. Ela optou por mentir para as autoridades. Ela optou por mentir. Os soldados que vieram bater na sua porta acreditaram nela e saíram em busca dos espiões na estrada que leva ao Vale do Jordão. A semelhança de muitas escolhas momentâneas que eu e você fazemos, a decisão de Raabe mostrou que ela era o que acreditava sobre si mesma, sobre o seu mundo, sobre o seu Deus. A sua fé a encorajou a ir contra o seu povo, o seu governo, quando foi confrontada com aquela decisão súbita. Então ela foi contra o povo, ela foi contra a cultura, ela foi contra, né? Só que ela acreditava nela e acreditava no Deus, em Deus, né? Então Raabe, ela decidiu colocar a sua vida e seu futuro no Deus de Israel. Olha que forte. E aí eu quero parar um pouquinho aqui o texto para perguntar a você: a quem você tem entregado a sua vida, o seu futuro? Será que você está posicionada? Será que a tua fé está aliançada naquele que tudo resolve? Raabe, ela decidiu colocar a sua vida, né, no Deus de Israel. Estava convencida ao falar aos espiões que o Deus deles era um Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. E essa é a única maneira pela qual podemos confrontar a nossa cultura ou ir contra a sociedade ao nosso redor. Eu e você, nós precisamos nos encorajar e encontrarmos a coragem de fazê-lo somente quando estamos convencidas que o Senhor, Deus, é Deus supremo em cima na terra e embaixo no céu. Então, o que o Senhor está nos ensinando nessa manhã? Que Ele é supremo, que Ele é poderoso, que Ele é grandioso. Claro que ela fez o que não é certo, mentir. Mas naquele momento, ela não tinha outra forma. Ela não tinha outro jeito. Então ela foi rápida. Ela decidiu, então, falar para os oficiais que eles não se encontravam lá, que os espiões não se encontravam lá. Para quê? Para salvar a vida daquele povo, né? Só que para isso tinha um convencimento dentro dela. Para isso tinha uma fé superior dentro dela. Então Raabe, ela conhecia o suficiente sobre Deus para crer que ele usaria o seu grande poder para beneficiar o seu povo. Olha que forte. A fé dela era tão grande, tão eficaz, que ela tinha certeza que ele a protegeria, a cuidaria. Então ela sabia qual espécies eram as mulheres de Jericó. Ela sabia que elas eram persas. Não tinha foco, não tinha direcionamento, não tinha posicionamento, né? Então, também sabia como eram os cruéis soldados da sua cidade. Ela podia ver como Jericó era impenetrável para qualquer invasor. Mas apesar de tudo isso, ela creu que o Deus de Israel triunfaria. E creu nisso de maneira tão intensa que se dispôs a arriscar a própria vida. Ela arriscou a vida dela, porque se eles não tivessem confiado nela, se eles tivessem adentrado e visto que ela estava mentindo, ela também iria morrer. Então Raabe usou contrapor-se à sua cidade porque tinha uma fé sólida. Em quem que ela tinha fé, gente? Era nela mesma? Era nos oficiais? Era nos espiões? Eu vou falar para que eles estejam aqui, porque eu sei que depois eles vão me ajudar. Não, ela tinha uma fé suprema no Deus vivo, no Deus de Israel, uma fé sólida. Será que a tua fé está sólida? Será que você está confiando em tudo, mas menos em um Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo transforma? Então, o Novo Testamento,
a encontramos como exemplo de uma fé excepcional. Excepcional. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes da sua cidade que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Olha que forte. A fé dela era tão frutífera, a fé dela era tão forte, que ela ficou em paz, acolheu em paz os espiões. Então, nessa galeria dos heróis da fé, que se encontra em Hebreu 11, anota aí, preciosa, encontramos apenas duas mulheres. Sara, que é a esposa de Abraão, e a Raabe. Olha que forte. Presta atenção, na galeria das heróis, aquela que teve uma fé assim, sobrenatural, né? Nós encontramos a Sara, que é a esposa de Abraão, e Raabe. E Tiago também usou a fé demonstrada por Raabe como exemplo. Gente, o que a Raabe era? Raabe era prostituta. É outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações quando escondeu os mensageiros e fez sair em segurança por um caminho diferente. Além dela ter escondido, ela fez ainda uma estratégia. Ela teve uma estratégia. Se vocês saírem por aquele caminho ali, vocês não vão ser perseguidos. Vocês não vão ser pegos. Porque senão não adiantava nada ela ter sacrificado, né? Ela ter colocado a tua vida em risco. Entende? O porquê que a estratégia para a tua vida é importante. Muitas das vezes você tá sofrendo, você tá aí sem saber que caminho tomar, porque que as coisas não acontecem na tua vida, que não tem tempo, que não tem isso, que não tem aquilo. Você tem que ter uma fé nesse Deus de Israel, assim como teve a prostituta Raabe. Tá pegando aqui a visão? Então ela fez os mensageiros sair em segurança. E assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Você tá entendendo, gente? Não adianta nada de eu ficar aqui te explicando, te falando, e não ter as obras. Graça e paz, seja muito bem-vinda, preciosa. Então é muito forte isso, é muito forte, porque a fé dessa mulher não a levou apenas a fazer uma grande afirmação sobre Deus de Israel. Também a encorajou, ela foi encorajada, né, a uma ação estrepida a favor do povo de Deus, né? Ela teve ali um coração no céu, né? Então, o autor de Hebreus afirma que o fato de Raabe ter acolhido os espiões demonstrou a sua fé, né? E lá em Tiago, realçou o mesmo ponto de vista. As suas decisões de agir foi parte da sua fé. Quando ela mentiu, falando para os oficiais que os espiões não estavam ali naquela casa, ela agiu pela fé que ela tinha no Deus de Israel. Por quê? Porque era a única forma de ajudar aquele grupo, aquele povo. E depois de enviar os soldados de Jericó para uma busca inútil fora da cidade, ela teve uma conversa com os 2 espiões. Foram 2 espiões que ela escondeu na casa dela. Confessou a sua fé no Deus de Israel e fez mais uma coisa. Pediu que, em troca de salvar a vida dos espiões, a vida de seus pais, irmãos e irmãs, fossem poupadas quando Deus entregasse Jericó aos invasores. Ela guardou aqueles 2 espiões, só que ela teve ali também, ela fez um pedido a eles, né? E os espiões lhe asseguraram que a vida deles lhe serviria de garantia de sua segurança. Então, como ela ali escondeu, arriscando sua própria vida, né? Os 2 espiões, ela pediu, mas eu quero que você proteja, guarde minhas irmãs, meus irmãos, guarde a minha família. E eles garantiram isso para ela. Eles garantiram para ela, ficaram tão gratos por estar vivos, né? Que garantiram isso para ela. Amém? Então, ela não podia falar da missão deles, a autoridade de Jericó,
devia amarrar um cordão vermelho na janela em sua casa. Somente os que estivessem na casa no momento da conquista seriam salvos. Depois que eles concordaram com essas condições, né, ela os ajudou a descer pela janela por uma corda. Ainda ajudou, né, como eu tinha dito, ainda ajudou eles a fazerem um caminho estratégico. Amém? Resumindo, após os israelitas marcharam ao redor da cidade 7 vezes, no 7º dia, como Deus lhe instruiu, as trombetas soaram, o povo gritou, e as muralhas de Jericó ruíram. O exército de Israel avançou por sobre os escombros e travou uma batalha contra os soldados de Jericó. Josué chamou os 2 espiões e lhe deu uma tarefa: irem à casa de Raabe, tirarem todos de lá e os colocarem em segurança. Então, eles já estavam agindo conforme o pedido dela. Entende? Raabe colocou sua vida nas mãos de Deus de Israel. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Salvou todos que estavam à sua casa. E ainda há mais nessa história. Raabe, ela viveu entre os israelitas e tornou-se parte do povo de Deus. O fato de ter sido uma prostituta já não era mais relevante, entende? Ela agiu pela fé quando ela decidiu esconder os 2 espiões. Então o fato dela ser conhecida, ser vista como uma prostituta, já não ressoava tão alto, já não gritava tão alto, entende? Então, pela fé, ela passou a fazer parte da comunidade do Senhor. Ela passou a fazer parte da comunidade que ela tanto queria. Porque ela agiu pela fé. Ela agiu na confiança. E uma das coisas extraordinárias que eu e você percebemos nos 4 evangelhos, quando olhamos para a interação de Jesus com as mulheres, é que ele muitas vezes dignificou mulheres desprezadas. Repetidamente a gente vê Jesus dando a dignidade para as mulheres, dignificando, entende? Mulheres desprezadas. Jesus ele dá uma nova vestimenta para prostituta, para drogada, para aquela que é desprezada. E Jesus ele traz uma nova vestimenta, né? Então, Jesus ele tem compaixão. Cristo, né? A compaixão de Cristo estende a sua mão para mulheres que quebraram as normas, como Raabe, né? Uma mulher que seguia a Deus, mas não seguindo a cultura daquela cidade, que ela seguia a Deus em contrapartida com tudo aquilo que ela via e que ela aprendia ali, né? Ela seguiu a Deus mesmo sabendo que ali naquele onde ela vivia, né, era diferente a coisa. Entende? Ela foi na contramão. E ela era prostituta, então ali ela também já era vista com um olhar meio diferente. Mas a fé dela colocou ela em outro patamar. A fé dela fez com que ela subisse o nível. E como anda a sua fé? Eu deixo essa reflexão para você. Será que a tua fé está quebrando os paradigmas? Está quebrando os muros? Será que você está conseguindo seguir a Deus em meio à sua cultura? Eu deixo essa reflexão para a tua vida. Então Jesus, a compaixão de Cristo, estendeu a sua mão para mulheres que quebraram as normas e viveram de forma que as pessoas respeitáveis, que as pessoas que se diziam respeitáveis na sociedade, faziam o quê? Menosprezava. Até hoje, gente, né? Por mais que tudo esteja muito moderno, né? As pessoas menosprezam, as pessoas olham com um olhar diferente. Então Raabe nos lembra que ser incluída na família de Deus não tem nada a ver com a nossa bondade, com a tua bondade, mas sim com a graça divina. Mas a história de Raabe ainda não terminou. Nós lemos em Mateus que diz assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obedé, cuja mãe foi Rute. Obedé gerou Jessé. Raabe foi tataravó de Davi. Se você não sabe, anota aí. Quem foi a tataravó do rei Davi? Raabe, uma prostituta.
uma menosprezada pela sociedade, mas olhada e vista pelo Senhor. Dignificada pela mão do Senhor, ela recebeu dignidade simplesmente pelo um ato sobrenatural que ela teve de fé. Arriscou sua vida escondendo 2 espiões na casa dela. Amém? Então, Raabe, ela foi a tataravó de Davi. Mas surpreendente ainda é ela ter sido uma ancestral na genealogia de Jesus, o Salvador do mundo. Raabe é um tributo às possibilidades que então estão dentro de cada uma de nós. Tem muitas possibilidades dentro de você. Graça e paz, Rosimeire. Vou deixar gravadinho aqui, tá? Para vocês pegarem desde o começo. Amém? Então, depois que eles concordaram com essas condições, os judeus... voltando lá. Então, a história de Raabe ainda não terminou, né? Como eu tinha dito aqui. Ela foi a tataravó do rei Davi, né? Então, isso se aplica a nós. O nosso passado é irrelevante. Olha para você ver, gente, que forte o ensinamento de hoje. O teu passado é irrelevante. O que importa para Deus é somente o seu futuro, o nosso futuro. O que quer que esteja atrás de nós não é tão importante. Já passou. Acabou. Se chama passado é porque já está atrás. Você já não vive mais lá. Você está em outro patamar. E para Deus, o teu passado não importa. Assim como o de Raabe. O que importa é o teu futuro. Amém? O que quer que esteja atrás de nós não é tão importante quanto aquilo que está ainda à nossa frente. Para você conquistar, para você fazer. As escolhas que fizemos no passado nos trouxeram onde estamos hoje. As circunstâncias, as situações na tua vida foram as suas escolhas passadas. Você vive hoje o que você escolheu lá atrás. Entende? As decisões que fazemos hoje ou no futuro vão determinar o nosso destino. Então, algumas dessas escolhas serão rápidas. Elas serão consequências daquilo que somos e do que cremos a respeito de nós mesmas. Amém? Então, são decisões que determinarão o comportamento que adotaremos. Qual é a decisão que você quer tomar hoje para transformar o seu destino? Para você viver um novo futuro? Qual que é a decisão que você precisa resolver hoje? Raabe ouviu sobre Deus de Israel. Ela ouviu sobre o Deus de Israel. Ela reagiu com fé. E isso lhe trouxe a vida. Isso trouxe a uma restituição, a um sobrenatural, a um propósito que Deus já tinha para a vida dela. Entende? Então, como ela transformou a vida dela. Ela saiu da prostituição. Ela saiu daquele lugar de desprezada, de mal vista. Ela saiu desse lugar. Entende? E aí, também, ela foi garantida na genealogia de Jesus. Ela foi garantida na genealogia maior do rei de Israel, né? Porque ela era tataravó de Davi. Compreende? Então, Raabe, ela ouviu sobre Deus de Israel, reagiu com fé, e isso lhe trouxe vida em meio à destruição, em meio àquilo tudo que ela vivia. Trouxe salvação a ela e a toda a sua família. Deu-lhe um lugar em Israel e um casamento com Salmão, que, conforme nos diz a tradição, foi um dos espião. Olha só, ainda ela casou com um dos espião. Isso também lhe garantiu um lugar na genealogia do maior rei de Israel e na genealogia do Salvador Jesus Cristo. Ela fez parte ali. A que fonte você recorre quando tem que tomar decisões em sua vida? Quais são as fontes que você recorre?
As suas decisões estão fundamentadas na fé, no Deus amoroso e compassivo? Ou as suas decisões estão fundamentadas no que a vizinha, na fulana, na beltrana mandou você falar, mandou você fazer? Ou as suas decisões estão fundamentadas na inveja da vida da outra? Ou suas decisões estão fundamentadas em quem? Raabe, ela estava com as decisões fundamentadas no Salvador, naquele que tudo vê, naquele que tudo sonda. É forte, né? É forte. As suas decisões, a partir de hoje, precisam estar fundamentadas na sua fé, no Deus amoroso, no Deus compassivo, cuja mão está sobre você para o seu bem. Não desvie o teu olhar nem para a esquerda nem para a direita, como muitos têm feito. Uns colocam a fé no horóscopo, outros colocam a fé em simpatias, outros colocam a fé em tantas coisas. Mas hoje o Senhor nos convida a centralizar a nossa fé nele, porque ele é o único que nos protege, o único que nos cuida, é o único que nos mostra o oculto e o escondido, é o único que merece toda a nossa honra e toda a nossa glória. Amém? Então, hoje ele quer que nós voltamos o nosso olhar para ele, as nossas decisões para ele, que é um Deus amoroso e compassivo. Os seus atos, as suas atitudes demonstram a sua fé e como você anda com Deus e com o seu povo. Não adianta falar, não adianta ficar aqui fazendo live, não adianta ficar pregando se os seus atos não demonstrarem aonde está a sua fé, a quem você serve. Amém? Glória a Jesus. E aí, eu quero que você fique para sua reflexão. Qual foi o momento de decisão da sua vida que você teve que ser rápida para decidir o melhor para você? Teve algum momento de decisão na sua vida que você teve que ser rápida para mudar o seu destino? Assim como Raabe? Eu quero que você reflita um pouco aí na trajetória da sua vida. Qual foi a decisão que você tomou para mudar o seu destino? Para receber as bênçãos do Senhor? Para viver uma vida mais feliz? Mais encorajada pela palavra? E eu também quero te fazer outra pergunta. Quais fatores a motivaram a tomar essa decisão? Será que foi porque você não aguentava mais viver sobre aquele jugo, sobre aquele peso? Qual foi o fator que fez você, assim como Raabe, tomar uma decisão rápida? E para você refletir, essa decisão foi boa ou foi ruim? Quais são os frutos que você está colhendo agora? E de qual maneira essa decisão afetou a sua vida ou está afetando a sua vida? Eu quero que você reflita, tá? Se você pegou aqui a live pela metade, ou no fim, ou no meio, comece lá do começo. A história de Raabe. E o nosso texto bíblico, como eu tinha dito lá no início, Josué 2. Se você tem tempo, desfrute mais desse texto. É muito importante, amém? E antes da gente finalizar, porque aqui não é só uma live. Aqui nós somos curadas para prosperar, né? E a fé sem obra, ela é morta. Então eu quero te convidar para esse mês, tá? Para esse mês, para as mentorias que estão aí super em alta para esse mês, tá? Eu tenho a mentoria Aliança Restaurada, que é sobre o teu casamento, tá? É um único encontro, tá? É só um encontro. Graça e paz, Rosana, seja bem-vinda. Nós já estamos finalizando. Mas depois, Rosana, você assiste do começo, hein? Assiste do começo, tá? Eu deixo gravado aqui, porque eu tenho pacientes, mentoradas, meninas do grupo, tudo, que não consegue estar comigo aqui. Então, tá tudo bem. Eu faço a live aqui com o Espírito Santo do Senhor, deixo gravada pra tua vida, pro teu coração, e você pega lá do começo, tá? Amém? Queridas, presta atenção aqui comigo, ó. Opa. Esse mês eu quero te convidar. Aí você vai entrar no meu direct, ou quem tem acesso ao meu WhatsApp, me chama no WhatsApp.
Nesse mês de março, esse mês agora, que nós já estamos hoje no dia 4, eu tô com a mentoria Aliança Restaurada. É um único encontro, gente, de uma única hora, 1 hora, tá? É uma mentoria em grupo. Ah lá, a Rosana também tá trabalhando, ó. Eita, Glória! É isso aí, mulheres de fé, mulheres que produzem, mulheres que trabalham, amém. Um único encontro online, tá? Um único encontro só. Será numa quinta-feira, tá? Será numa quinta-feira. Que horas, Ana? Às 21 horas, tá, gente? Pra vocês não ter desculpa que não deu tempo, pra não ter desculpa que tá muito ocupada, tá? Aí na hora que você for se preparar pra dormir, aí você vai falar, peraí, calma. Eu vou receber uma porção aqui, porque o meu casamento tá precisando, tá? Isso daqui é pras casadas, só pras casadas, tá? Se você tem aquela mulher vizinha ou amiga casada que vive reclamando do relacionamento pra você, fala pra ela assim, ó, eu conheço a Ana Munhoz, terapeuta cristã, mentora espiritual de mulheres, e eu vou te direcionar pra ela, porque ela tá com uma mentoria que é o nome Aliança Restaurada, tá bom? Quero transbordar pra vida dessas mulheres. Olha lá, ó, a Rosana é lá do Rio de Janeiro. É uma preciosa que Deus me apresentou. Rosana, você conhece alguma casada que tá reclamando do casamento, que você bate o olho e fala, peraí, aquele casamento ali é uma fachada. Mentoria é forte, hein? Mulher vai sair, ó, com estrutura pra casamento. É só pra casamento. Eu não sei se você é casado ou não. Aliança Restaurada, tá? Serão 2 horas online comigo. Lá pelo Match. Não, Match ou Google? Google Match. Isso aí. Mas daí você me chama aqui no direct com a palavra Aliança Restaurada. Essa é a palavra. Aliança Restaurada. Que daí eu já vou entender que você vai fazer parte da mentoria. Amém? Às 21 horas, na quinta-feira deste mês, tá? Sou casada? Oh, glória, glória! Aleluia! Você tá precisando dar uma restaurada aí? Vamos, sempre é bom, né? Sempre é bom, né? Então é isso, tá? Só pras casadas, tá? Ai, Ana, mas eu moro junto. Não, não é pra você. Ai, Ana, mas eu me considero casada. Não é pra você, tá bom, gente? Não é. Se quiser mais explicação, chama eu no direct. É só pra quem é casada, tá bom? Casada, que eu falo é casada mesmo, tá? Casada na lei dos homens, casada, casadíssima. E depois, se tiver alguma dúvida, você me chama que eu explico mais sobre isso, tá bom? Vamos mudar esse negócio aí. Ah, Ana, moro junto 20 anos. Opa, peraí. Me chama aí que nós vai ter que resolver isso aí. Amém? A próxima mentoria é posicionamento para o novo tempo. Ah, querida. Você vive querendo viver coisas novas do Senhor. Você vive querendo fazer igual a fulana, ciclana, beltrana. Você vive querendo parar com aquele emprego onde você não aguenta mais. Você vive perguntando pra Deus, cadê o seu novo, Deus? Você fala que você tem um novo de Deus pra mim, que tem um novo de Deus pra mim. Essa outra mentoria, ela é posicionamento para o novo tempo. A gente quer muito de Deus, mas a gente não se prepara para receber o que ele tem para nos dar, tá? Então, se você quer aprender, entender como se posicionar para o novo que Deus tem para você, eu tenho essa mentoria para este mês também, que é o único encontro, também na quinta-feira, às 15 horas. Ai, Ana, eu trabalho. Não é para você. E é ao vivo, tá? E normalmente as minhas mentorias eu não estou deixando gravado, igual eu faço aqui com as lives gratuitas. Eu não deixo gravada, tá bom? Porque tem um valor de investimento, então é nada mais justo para aquela mulher que investiu aquele tempo. Então não deixo gravada. Já me questionaram, já brigaram, eu não acho certo. Né? A pessoa separa aquele horário, separa aquele tempo, investe naquela mentoria para mim ficar deixando gravado, né? Para todo mundo ter acesso. Não. Aqui, ó, as lives são gratuitas, eu deixo gravadinho para tua vida, para teu coração. Amém? Para você que quer se posicionar para o novo de Deus, entende? Você é para essa mentoria. É só um encontro, tá, gente? É um único encontro. E também para esse mês de março, tenho Curadas para Prosperar. Esse, ó,
Os 3 é vagas limitadas, tá? Vagas limitadas. E esse curadas para prosperar, eu já tô com menos vagas do que os outros 2. Então você corre, tá? Corre aí. Se você quiser fazer aliança restaurada, me chama no direct com a palavra aliança restaurada. Se você quer fazer posicionamento para o novo tempo, me chama no direct. Posicionamento para o novo tempo, tá? Que eu vou entender. Se você quer fazer, eu tenho poucas vagas, tá, gente? Vou ser bem transparente. Esse curadas para prosperar, eu tô com 2 vaguinhas só. 2 vagas, tá? Então, é uma mentoria muito transformadora também, assim como as outras 2. Aí você coloca lá, curadas para prosperar, que eu já vou entender que você quer essa mentoria. Amém? Glória a Jesus. Então, tem essas 3 mentorias para esse mês de março. Amém? Vagas limitadas. Online, tá? Porque eu atendo mulheres pelo Brasil todo. E não vão ficar gravadas. Então, você já leva a tua Bíblia, o teu caderninho, tá? Para você desfrutar daquele momento que é único, aquele momento que é só teu. Amém? Glória a Jesus. Só que para maio, pro mês de maio, abril, maio. Pro mês de maio, eu tenho a mentoria O Chamado. Anota aí. Eu tenho a mentoria O Chamado. Ouvir a voz de Deus, curar feridas, caminhar no propósito. Essa mentoria é para maio. Por quê? Porque serão 8 encontros que você vai ficar comigo no ao vivo ali, ó. Nós vamos se encontrar ali, ó, juntas. Entende? O Chamado. Mês de maio. Se você se interessar, deixa teu nome na lista de espera, que eu também já tô com vagas limitadas, tá? Tem muita mulherada já que quer saber qual é o propósito, quer saber outras coisas a mais, ouvir a voz do Senhor, porque essa mentoria é O Chamado. Descubra o seu destino com propósito, pro mês de maio. Amém? É sobre isso. E tem também a mentoria Experiência do Lar. Vocês já devem ver aí no YouTube, já devem conhecer online, tá? Essa mentoria Experiência do Lar é pro mês de abril, tá? Deixa o nome. Por que eu tô avisando antes? Porque tem que deixar até o nome, tá, gente? Depois vocês não fazem que nem eu recebo aqui na mensagem, no direct. Ana, posso entrar ainda? Não, não vai poder. Ana, ainda tem vaga? Não, não tem. Por isso que eu já falo já das mentorias, para você deixar teu nome lá. E vai orando. Amém? Glória a Jesus. Vamos finalizar, porque aqui nós somos curadas para prosperar. Aproveita a live que é gratuita, que eu deixo gravada. E entenda. E aprende, tá? Sobre o que Deus tem pra tua vida. Amém? Glória a Jesus. Porque Deus é maravilhoso, Deus é abençoador, né? E é aquele negócio, né? O online, eu tô atingindo mulher de Portugal, da Espanha, eu tô atingindo mulheres dos Estados Unidos que moram lá, brasileiras que moram lá. Então tá bem gostoso, assim, conhecer essas vidas novas, né? O online, ele é expansivo, né? Ele não nos limita, né? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só me chamar no direct ou no message. Amém? Por quê, gente? Porque aqui nós somos curadas para prosperar. Amém? Fecha teus olhos, vamos finalizar. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, o teu coração. Que você receba paz, que você receba direção, que você receba prosperidade. Tudo aquilo que Deus tem para você, que você possa receber no dia de hoje. Amém? Glória a Jesus. Porque aqui não é apenas uma live. Aqui nós somos curadas para prosperar. Amém? Até amanhã. Graça e paz.